Revelado. O sinistro patrão que humilhou o funcionário e destruiu suas esperanças em público. Lucas estava em mais um dia ensolarado na gráfica do Sr. Eduardo, mas o calor que sentia não vinha somente do sol que queimava o asfalto lá fora. Era o peso das humilhações diárias que tornava o ambiente insuportável. As impressoras rugiam como monstros famintos, e em meio aos gritos da equipe, lá estava Lucas, com seu olhar de desespero mascarado por um sorriso nervoso, tentando ignorar as piadas cruéis de Eduardo. Pelo menos tenta imprimir algo útil hoje, Lucas. O riso da equipe ecoava, mas em Lucas só havia tristeza. Ele sabia que seu salário alimentava a família e qualquer deslize poderia significar fome e desespero. O cenário da Zona Leste se tornava cada vez mais opressivo. À noite, as ruas sombrias eram o reino da insegurança. Certa noite, depois de um dia exaustivo, Lucas foi confrontado por um grito estridente que cortou o ar como uma faca. O som veio das profundezas da gráfica, onde os equipamentos zumbiam em um ritmo sinistro. O estalo de um curto-circuito ecoou, seguido de uma explosão de faíscas que iluminou o ambiente em tons vermelhos, transformando o espaço em um pesadelo. Eduardo, com seu semblante arrogante, não hesitou em desviar o olhar. A culpa é sua, Lucas. Se não fosse tão inútil, isso não teria acontecido. A palavra inútil ficou ecoando na mente de Lucas, uma ferida que pulsava e queimava. Com a adrenalina correndo nas veias, ele se viu atraído por uma força que não compreendia. "Chega, Eduardo!" gritou, a voz tremendo de indignação. Mal sabia ele que esse ato de coragem abriria uma porta para o terror. Nas semanas seguintes, os colegas começaram a desaparecer. Primeiro foi Jorge, um dos mais brincalhões. Depois, Ana, que vivia contando histórias engraçadas. Todos que se atreviam a rir do chefe, agora eram tragados para a escuridão. Lucas sente o pânico apertar seu peito enquanto estranhos sussurros percorrem os corredores. As luzes piscaram, como se a própria gráfica estivesse viva, e uma sensação de que algo maligno se aproximava o envolvia. Os olhos de Eduardo estavam fundos e sem vida, como se ele fosse apenas uma casca do homem que um dia foi. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Naquela noite fatídica, Lucas teve um sonho aterrador. Ele se via cercado por sombras que murmuram o nome de sua família. O rosto de Eduardo se distorcia em uma grotesca máscara de ódio, revelando a verdadeira face do homem que ele temia. Com o coração acelerado, Lucas acordou em um sobressalto, a respiração acelerada. Ele sabia que o relógio da sua vida estava correndo e que a cada segundo algo estava se aproximando. E só então, como um relâmpago no céu, uma revelação iluminou sua mente. Qual é a verdadeira essência do que acontece ali? E que força antiga ligada à ancestralidade de sua família não havia partido? O banheiro da gráfica estava escuro e frio quando Lucas entrou e sentiu uma presença. Um grito desprendeu-se da garganta de alguém. Para sua horror, não era apenas um eco. Era a voz de Ana. "Ajuda-me, Lucas." Enquanto tentava entender, a atmosfera mudou novamente e a sombra se agigantou atrás dele, pronta para consumir tudo. Agora, ele percebe que a luta vai muito além de um patrão tirano. O que o espera nas sombras é algo muito mais terrível e profundo. O banheiro estava em silêncio, exceto pelo eco do grito angustiante de Ana. Lucas se virou lentamente, sentindo o suor escorrendo pela palma das mãos.
A sombra se movia, surda e ameaçadora, como um leão prestes a atacar. O medo era palpável, quase uma presença física. Ele tentou se lembrar de quando a última vez que viu Ana havia sido. As risadas dela ainda ecoavam em sua memória, mas agora cada lembrança era um golpear de martelo na sua consciência. "O que aconteceu com você, Ana?" murmurou quase em um sussurro. Ele olhou em volta. As paredes do banheiro pareciam fechar-se. As luzes piscavam de forma errática, criando sombras distorcidas que dançavam, como se estivessem zombando de seu desespero. O ar estava carregado de uma eletricidade estranha, e Lucas tinha certeza de que as paredes estavam, de alguma forma, observando-o. Com um esforço quase sobre-humano, ele avançou em direção à fonte do grito. "Ana, onde você está?" Sua voz ecoou, mas a resposta era apenas um sussurro furtivo, como uma brisa atravessando os corredores da gráfica. Ele se aproximou da cabina do banheiro. A porta estava entreaberta. O coração pulsava descompassado, cada batida ecoando na escuridão como um tambor sinistro. Lucas hesitou, mas a imagem da colega presa em alguma armadilha invisível invocava uma força que o empurrou para a frente. Ele empurrou a porta e adentrou. O que ele viu o deixou paralisado. O interior da cabina estava coberto de símbolos estranhos, quase como se alguém tivesse desenhado com sangue nas paredes. Nomes estavam escritos ali, os de Jorge, Ana e outros colegas que haviam desaparecido. Eram os nomes que marcavam a história do lugar, agora transformados em um monumento à tragédia. O medo se transformou em desespero. Não, não pode ser. Lucas se virou para fugir, mas sentiu uma mão fria e forte em seu ombro. Virou-se para encarar Eduardo. O patrão estava ali, com um sorriso torto nos lábios, um brilho doentio em seus olhos escuros. "Você achou que poderia escapar, Lucas?" A voz de Eduardo soava como um eco grotesco, reverberando por todo o ambiente, enquanto o pavor se espalhava pelo corpo de Lucas como fogo. Lucas tentou se afastar, mas a mão do chefe permanecia presa, como um grilhão em sua alma. "Você se destacou, garoto, e agora você vai aprender o que acontece com aqueles que se opõem a mim." Eduardo deu um passo à frente, e as luzes começaram a falhar ainda mais intensamente. De repente, a cabine de banheiro tornou-se um redemoinho de sombras, onde figuras agonizantes se contorciam e se debatiam. A imagem de Ana voltou à mente de Lucas. Seu grito de socorro ainda ressoava em seus ouvidos. "Por favor, Ana, não!" gritou, enquanto a escuridão tentava puxá-lo para dentro. Ele lutava contra a força, mas seus pés pareciam grudados ao chão. A realidade estava se desdobrando. Algo muito maior e mais maligno estava em jogo. Uma lembrança cruzou sua mente. Um velho caderno que tinha encontrado na casa de sua avó falava sobre um pacto. Como ele não se lembrou disso antes? O que todos aqueles desaparecimentos realmente significavam? O último lampejo de clareza trouxe em si uma última chama de coragem. "Se você acha que vai me destruir, Eduardo, está muito enganado." Com um grito primal, ele empurrou Eduardo e se lançou para a saída. A porta se fechando com um estrondo, como um portão infernal. Ao cruzar o limiar, sentiu a luz da rua o abraçar, mas os ecos de risadas e gritos de socorro ainda assombravam sua mente. Do lado de fora, a noite parecia calma. Mas a verdade era que a batalha ainda estava longe de acabar. O que Eduardo realmente era? E quais seriam as consequências para aqueles que haviam desaparecido? Lucas sabia que tinha que descobrir, antes que fosse tarde demais. Ele percebeu que não poderia escapar de sua própria escolha. Algo o aguardava. Era só o começo do terror. E as sombras, essas sombras malignas, estavam mais próximas do que imaginava. Lucas saiu do banheiro cambaleando, ainda com a imagem de Eduardo gravada em sua mente.
O sorriso distorcido do patrão ecoava em sua cabeça, como um lobo cativante esperando o momento certo para atacar. Arfante, ele olhou para os lados, ciente de que não estava sozinho, que a cidade, essa sombra familiar, estava agora imersa numa atmosfera de tensão. Ele se apressou em direção à saída da gráfica. Mas a luz da rua parecia mais fraca do que o normal, como se algo estivesse absorvendo a luminosidade, deixando um rastro de escuridão atrás de si. Os sons da cidade, antes tão vibrantes, agora eram abafados, como se uma mordaça invisível tivesse sido colocada sobre o entorno. Passou por trás de um carro estacionado e se escondeu por um momento, tentando recompor as ideias em meio ao pânico. O que Eduardo havia dito? O que ele era, realmente? A ideia de que existia um pacto, um jogo macabro entre ele e as vítimas, parecia estar cravada em seus pensamentos. De repente, uma sombra se projetou na calçada à sua frente. Lucas congelou. O coração disparou quando a silhueta de um homem surgiu, e ele pôde distinguir as feições familiares. Era Jorge. Lucas não podia acreditar. Ele havia visto o nome dele nas paredes do banheiro. Jorge! Ele exclamou, mas o amigo não se movia, os olhos vazios e sem vida, olhando fixamente para um ponto atrás dele. Medo gelado percorreu a espinha de Lucas. Ele virou-se rapidamente, mas não havia ninguém ali. Jorge, vem comigo, implorou, tentando puxá-lo para perto, mas o corpo de Jorge parecia alheio ao chamado, impassível. Algo o prendia, um fio invisível que atava seu amigo a alguma força desconhecida. Um vento gélido passou, trazendo um sussurro que parecia chamar por Lucas. Volte. A voz estava ecoando. Uma sinfonia de vozes atormentadas. Ele cobriu os ouvidos, mas os sons penetravam, entravam na mente, fazendo o mundo ao seu redor girar. Precisava correr, precisava sair dali. Quando finalmente conseguiu arrancar Jorge do lugar, um arrepio deslizou pela nuca dele. Algo estava observando, algo que os queria de volta, como uma criança atraída por uma luz brilhante. Lucas puxou Jorge, que hesitava, e juntos correram em direção à primeira rua iluminada. Cada passo parecia mais pesado, como se as sombras tentassem arrastá-los para o fundo daquela escuridão. Você não deveria ter voltado, Jorge murmurou, a voz trêmula. Eles estão por toda parte. Estão esperando. Essa frase fez o sangue de Lucas gelar. O que poderia estar esperando? Uns poucos instantes depois, uma risada baixa e sombria ecoou ao redor deles. Era Eduardo. Estava ali, em alguma parte das sombras. Agora você se juntou a ele, Lucas. Não há como escapar do que está reservado. Lucas olhou para Jorge, que parecia em estado de transe. O que havia acontecido com ele? Ansioso, Lucas enfrentou o amigo. Jorge, você precisa lutar contra isso. Mas Jorge estava perdido. A noite é longa, meu amigo, e todo pacto exige um preço. Ele riu, e a centeio de risadas maldosas subiu do asfalto. Lucas queria gritar, queria correr, mas estava preso. Estava descobrindo que suas escolhas estavam entrelaçadas em um destino mais sombrio do que imaginava. De repente, Jorge se virou e começou a andar em direção à escuridão. Lucas tentou segurá-lo, mas seu amigo simplesmente desapareceu, como se tivesse se dissolvido no ar. Jorge! Gritou. Não podiam deixar que ele se perdesse. Aquela cidade, aqueles corredores, tudo parecia uma armadilha. Com o desespero batendo forte em seu peito, Lucas virou-se e iniciou a mesma corrida. Mas desta vez, ele não sabia aonde ir ou como escapar. O que realmente significava o pacto? O que Eduardo queria exportar dele? O pesadelo estava apenas começando. E as sombras, agora mais ameaçadoras do que nunca, não iriam deixar Lucas em paz. O que mais iria descobrir sobre o seu patrão? E que preço ele teria que pagar para salvar a si mesmo e a seus amigos? As ruas, antes familiares,
Agora pareciam um labirinto aterrorizante, onde cada esquina escondia o desconhecido. Lucas correu sentindo o coração na garganta, a respiração acelerada e um frio na espinha que não diminuía. O sussurro continuava a ecoar em sua mente, cada vez mais forte, e ele não conseguia dissipar a sensação de estar sendo observado. As luzes das lâmpadas na calçada piscavam, quase como se estivessem alertando sobre a presença de algo maligno, algo que se ocultava por trás das sombras. Ele virou à direita, em direção a uma rua menos movimentada. Olhos vazios de Jorge ainda permaneciam na sua memória, refletindo um desespero profundo. A imagem do amigo à mercê de algum poder obscuro o assombrava. Calma, Lucas, você vai sair dessa. Você tem que sair. Ele murmurou para si mesmo, mas as palavras pareciam ter pouco significado em um mundo tão distorcido. Sentia que algo lhe dizia que deveria voltar, que havia algo esperando por ele. Algumas árvores do caminho, agitando-se com o vento, pareciam formar braços esqueléticos, prontos para agarrá-lo. De repente, uma voz familiar interrompeu seus pensamentos. Lucas, você realmente acha que pode escapar? Era Eduardo que surgiu da escuridão, sua figura destacando-se contra a penumbra. O sorriso distorcido que Lucas recordava parecia agora mais sinistro do que nunca. A luz fraca projetava uma sombra de um homem quase espectral, seus olhos brilhando como lanternas em um túnel de desespero. Você não pode me deter! Lucas gritou, tentando ganhar coragem para se afastar. Mas Eduardo deu um passo à frente, como se estivesse dentro da mente de Lucas, capturando seus medos mais profundos. Ah, meu caro, respondeu Eduardo com uma voz sedutora, é exatamente isso que eu gostaria que você pensasse. Lucas segurou a cabeça com as mãos, tentando afastar a vertigem que o consumia. A imagem de Jorge deslizando para a escuridão o atormentava. Mas ele não podia deixar isso ganhar. Não agora. Ele precisava saber a verdade sobre Eduardo e aquele pacto horrível. Que preço você quer que eu pague? Lucas desejava que suas palavras fossem mais firmes. Eduardo arqueou uma sobrancelha, curiosamente satisfeito com a resposta impulsiva de Lucas. Oh, meu jovem, você já pagou o primeiro. Acordar foi apenas o começo. Para ser livre, precisa enfrentar suas escolhas, e para isso, você deve perder algo muito próximo de você. O que você ama mais. Lucas cerrou os punhos. Nunca vou me entregar a você. Uma risada ecoou ao redor. Você já está perdido. Sentindo o desespero subindo, ele decidiu correr novamente. As sombras pareciam avançar. Eduardo o seguia, seus passos levemente ecoando como uma batida de tambor que se aproximava. A cada segundo que passava, Lucas se sentia sendo puxado para trás, como se aqueles acontecimentos tecessem uma rede em que ele estava preso. De repente, uma luz ofuscante surgiu em sua frente. Era um carro, os faróis o iluminando. No entanto, ao se aproximar, Lucas notou que o veículo parou abruptamente. Dentro, uma figura encapuzada observava atentamente. O medo tomou conta dele. Entre, Lucas. A voz sussurrou diante do ilustre desconhecido. Não deixe que Eduardo leve você embora. Ele hesitou. Se entrasse, poderia encontrar uma saída, mas e se aquilo fosse uma armadilha ainda mais mortal? Ele estava às portas de uma escolha. O carro poderia levar à salvação ou à condenação. Correndo contra o tempo, Lucas olhou para trás e viu Eduardo rindo. A sombra do homem se expandindo em direção a ele, como se desejasse devorar tudo que fosse luz. Faria parte daquela nova aliança ou enfrentaria a sombra do seu patrão? O que poderia acontecer se decidisse entrar naquele carro? A decisão tinha que ser rápida. Ele não tinha mais tempo. Lucas respirou fundo, o ar pesando em seus pulmões. A figura encapuzada o observava, envolta em sombras, o rosto oculto, mas a presença era palpável.
O medo pulsava dentro dele como um tambor ensurdecedor. Cada instante que passava era uma eternidade. A risa de Eduardo ainda ressoava em sua mente, um eco de desespero e loucura. Ele sabia que tinha que escolher. Aquele carro poderia ser a luz no fim do túnel ou a armadilha mais letal que já cruzara seu caminho. Com o coração disparado, Lucas fez um movimento hesitante em direção ao veículo, mas justo quando estava prestes a tocar a maçaneta, a voz de Eduardo fez seu sangue gelar. Você realmente acredita que pode escapar, Lucas? Você é meu. Você sempre foi meu. Eduardo se aproximou, a sombra se contorcendo ao seu redor. Os olhos brilhantes do antigo amigo pressionavam sobre ele, como se tentassem derrubar sua determinação. A imagem de Jorge, sua última lembrança de um tempo de inocência, o espreitava de maneira aterradora. "O que você quer de mim?" Lucas gritou, a coragem se desintegrando sob a pressão do pânico. Ele não queria entregar-se, mas com cada palavra de Eduardo, a vontade de lutar parecia escorregar como areia entre seus dedos. "Conte-me, Lucas, o que você ama? Um amor verdadeiro? Ou a liberdade das suas correntes? A escolha está em suas mãos." O sorriso de Eduardo se alargou, revelando dentes brancos como a morte. A figura encapuzada no carro não se movia, mas Lucas sentiu que um novo olhar se fixava sobre ele. O desconhecido emanava um conforto quase sedutor, um convite a escapar daquela realidade distorcida. "Entre, Lucas, não deixe que a escuridão te consuma." A voz era suave, mas carregava um tom urgente que parecia puxá-lo para longe de Eduardo e de suas amarras. Com a mente turva, Lucas decidiu. O carro, embora reprimido e temido, era uma chance, uma última oportunidade de escapar daquele pesadelo. Ele girou a maçaneta e abriu a porta. Instantaneamente, uma luz quente inundou o ambiente. Lucas sentiu as sombras recuarem, mas a proteção era temporária. Ele se jogou no assento do carro, fechando a porta atrás de si de maneira abrupta. A figura encapuzada não tinha uma expressão clara, mas no ar havia uma sensação de alívio, como se o perigo estivesse lá fora. "Vá." A voz sussurrou, quase um grito. "Dirija e não olhe para trás." Antes que Lucas pudesse processar tudo isso, o carro acelerou, saindo das sombras e se embrenhando na escuridão da estrada à frente. Ele olhou pela janela e viu Eduardo parado, a expressão congelada em uma máscara de raiva e desespero. O homem estava completamente imóvel. Seu sorriso agora havia desaparecido, substituído por um semblante de perda. A adrenalina pulava em suas veias, mas a segurança que ele sentia foi rápida. O carro começou a tremer, a velocidade aumentando de forma frenética. Os faróis iluminavam a estrada, mas cada clarão era envolto em uma neblina espessa que parecia querer engolir tudo. "Não pare, mantenha a velocidade." A figura encapuzada ordenou, e Lucas obedeceu, o medo crescendo novamente, agora se transformando em um alerta. Conforme a estrada se tornava mais estreita e sinuosa, Lucas sentiu que tudo estava prestes a desmoronar. A sombra de Eduardo parecia segui-lo agora, mais forte e mais implacável do que nunca. O veículo contornava curvas fechadas, mas a figura encapuzada não se movia, observando fixamente o caminho à frente. De repente, um estalido ensurdecedor ecoou dentro do carro. Uma batida violenta na lateral fez o carro rodopiar. Lucas gritou, sentindo seu corpo ser arremessado para o lado. Em um instante, ele olhou pelo retrovisor e, para seu horror, viu Eduardo, não mais a uma distância segura, mas bem ali, colado ao vidro, com um olhar maníaco que prometia a destruição. "Você não pode escapar!" Eduardo gritou com a fúria das sombras dançando ao seu redor. O impacto trouxe seu mundo de volta, e Lucas lutou para retomar o controle do volante. O carro deslizou na pista, as rodas rangendo contra o asfalto. Ele tinha que pensar rápido. Se conseguisse escapar, ainda havia uma chance, mas a realidade à sua volta estava mudando.
e ele não sabia por quanto tempo poderia sustentar essa ilusão de segurança. Ele vem. A voz encapuzada sussurrou ao seu lado, e Lucas percebeu que a corrida estava apenas começando. O que ele faria agora, enquanto a escuridão se aproximava? Lucas segurou o volante com força, os dedos brancos de tanto apertar. As sombras pareciam se intensificar ao seu redor, a estrada se estreitando como se estivesse sendo consumida pela noite. O carro tremia sob a pressão crescente e com cada movimento, o pânico se intensificava. "Ele está vindo!" gritou a figura encapuzada, sua voz transbordando urgência. "Acelere! Não olhe para trás!" Nos instantes seguintes, Lucas seguiu a ordem como um instinto primal. O motor grunhia alto, ecoando ao longo da estrada. Mas, em sua mente, o tormento psicótico tomou conta. A imagem de Eduardo, seus olhos aflitos e a risada maníaca, estava gravada em seu ser. Ele não era mais apenas um amigo, era um predador, e Lucas era a presa. A estrada foi se perdendo em meio a nevoeiro, e o que antes era uma fuga tornou-se um labirinto de desespero. O farol do carro mal iluminava os limites da pista, e o ambiente ao redor parecia se torcer, distorcendo-se em figuras grotescas que pareciam rir da sua impotência. Ele começou a sentir uma pressão insuportável no peito, como se a noite estivesse viva, esperando apenas o momento certo para consumir tudo. "Concentre-se!" A voz encapuzada soou ao seu lado, saindo da penumbra. "Você pode controlar isso. Lembre-se do que você ama. Use isso como combustível." Mas o que ele amava? Jorge, a promessa de um futuro longe de Eduardo, ou aquela maldita liberdade que parecia sempre escapar de suas mãos? Lucas fechou os olhos por um breve momento, suas lembranças se misturando em uma confusão de emoções. Ele não podia desmaiar agora, não podia fraquejar. Neste momento de fraqueza, um rugido surdo ecoou vindo de trás. Eduardo estava ali, mais próximo do que nunca, seu rosto desfigurado pela raiva e pela ferocidade. Era uma visão que queimava nos olhos de Lucas como um fogo. A ideia de parar, mesmo por um segundo, era intolerável. "Vá! O que espera?" A figura encapuzada voltou a pedir, e Lucas, aterrorizado, voltou a olhar para a estrada à frente. Ele girou ainda mais o volante, a adrenalina fazendo seus pensamentos se apressarem como vultos. As paredes de neblina ao redor pareciam cerrar, e ele então percebeu algo. A estrada não era apenas uma fuga, era uma armadilha. Foi quando sua mente clareou um pouco, e uma ideia ousada nasceu. Talvez ele pudesse usá-lo contra Eduardo. Havia uma curva acentuada à frente, uma oportunidade de derrotá-lo. O plano começou a tomar forma em sua mente, mas a incerteza o consumia. "Na próxima curva, prepare-se." A voz da figura encapuzada se entrelaçou com seu pensamento, como uma sinfonia de desespero e ação. Lucas balançou a cabeça, tentando se libertar do medo e encontrar coragem. Quando a curva finalmente apareceu, ele pisou fundo no acelerador. O carro estrondou como um animal ensanguentado, e Lucas fez o volante girar com uma força quase sobrenatural, lançando o veículo na curva. Um grito ecoou nos ares, uma mistura de um rugido feroz e o vento sibilante cortando a noite. E então, um impacto estrondoso ressoou, enquanto a força do movimento quase o arremessou para fora do carro. As sombras na esquina pareciam se agitar, enquanto a nevoa se dissipava lentamente ao redor da curva. Mas quando ele olhou para o retrovisor, seu coração desabou. Eduardo estava ainda mais próximo, uma sombra viva determinada a não deixá-lo escapar. Ele não desiste. Nunca. A figura encapuzada ressoou, e Lucas teve certeza de que o próprio destino estava agora atado a uma dança macabra entre a esperança e o terror. A estrada à frente parecia infinita, e mesmo num só momento, uma nova sombra surgiu à distância. A figura encapuzada sussurrou: "Prepare-se para o que vem a seguir."
é mais do que você imagina. E Lucas, tomado por um misto de pavor e determinação frenética, percebeu que a escuridão poderia não ser o pior que havia por vir. Qual seria o próximo movimento de Eduardo? A batalha estava longe de terminar. A noite se estendia como uma serpente sombria, e a estrada parecia um interminável túnel de desespero. Lucas olhava fixamente para a frente, mas a ansiedade pulsava em suas veias como um veneno covarde. Ele precisava de um plano, mas toda a lógica parecia ter se perdido na neblina opressiva. O carro retumbava sob o peso de sua adrenalina, enquanto a figura encapuzada ao seu lado parecia se fundir à escuridão. "Use a cabeça", sussurrou a voz sombria mais uma vez. "Ele quer que você se sinta fraco. Você não pode deixar isso acontecer." Mas o eco da risada de Eduardo ainda reverberava em sua mente, um som que arranhava suas esperanças. Cada curva que ele tomava parecia levá-lo mais fundo num abismo de pânico. O asfalto agora parecia vivo, como se as serpentes das sombras estivessem tentando afundá-lo em sua caverna de desespero. O que mais Eduardo poderia ter planejado? Outra curva insidiosa? Outro truque maligno? Justamente quando o carro avançava, a estrada virou, e a figura encapuzada olhou para ele com um fervor intenso. "Lembre-se, você tem uma vantagem. Ele só tem a força da escuridão. Foque." Os olhos de Lucas se estreitaram. Ele se lembrou do que estava em jogo. Sua liberdade, seu amor por Jorge, suas esperanças. Precisava encontrar uma forma de derrotar Eduardo, mas não poderia fazer isso sozinho. E se ele tiver algo mais? Um truque que não estamos prevendo? Indagou em voz alta. "Vá a fundo. Se ele tem algo, você também pode ter." Respondeu a figura com uma urgência elétrica que fazia o coração de Lucas disparar. Ele piscou e percebeu acrescido o tempo todo. A neblina ao redor não era apenas um meandro da estrada. Ela ocultava seus próprios medos, suas fraquezas. Finalmente uma ideia ousada brotou em sua mente. Se a neblina era uma cortina de sombras, poderia se transformar também em uma arma. Ele decidiu reduzir a velocidade e acionar os faróis em alternância, piscar rapidamente em vez de cercar a própria visão em escuridão. A luz poderia confundi-lo, fazê-lo hesitar, dar-lhe uma chance. Ele acionou as luzes, o carro piscou como um sinal de SOS. O movimento gerou uma onda de adrenalina e um desejo incontrolável de lutar. Eduardo não podia ser invencível, ele também tinha fraquezas. Lucas se lembrou de todos os momentos em que Eduardo havia se mostrado vulnerável em seus delírios. Agora, talvez fosse a hora de reverter o jogo. As luzes do carro mapeavam formas distorcidas na neblina e ele percebia que as sombras estavam se agitando mais do que o normal. Algo se movia. Um instante de calma arriscada passou. E então, tudo explodiu em um clamor. Eduardo apareceu na sua frente, encarnado por toda a raiva acumulada, gritando com um olhar ameaçador que poderia rasgar a alma. "Lucas!" A voz rasgada de Eduardo cortou o ar. "Insignificante, você não entende? Ninguém escapa." A figura encapuzada encolheu os ombros, observando a cena de uma esquina obscura, como se esperasse um desfecho. Lucas não tinha tempo para hesitar. Precisava agir. Uma escolha impossível se formou em sua mente: enfrentar Eduardo diretamente ou usar a neblina contra ele. "Você escolheu o caminho errado", gritou Lucas, jogando toda a sua coragem no desafio e pisando no acelerador novamente. O carro avançou como um projétil, os faróis iluminando a fúria de Eduardo, que se lançava contra ele. A colisão parecia inevitável, mas o que aconteceria em seguida? Lucas apertou os olhos esperando o impacto, sua alma gritando por resposta, enquanto a neblina envolvia tudo ao seu redor. E, entre o rugido do motor e o espectro da destruição que se aproximava, uma nova presença se fez sentir nas sombras.
Uma risada baixa emergiu da escuridão. Uma risada que não era de Eduardo. Vocês pensam que têm controle, não é? O jogo está apenas começando. A tensão crescia como um monstro pronto para devorar a esperança de Lucas e a estrada tomou um novo rumo. Ele perceberia que o terror que enfrentava era apenas um dos muitos que ainda viriam. Qual seria o próximo movimento na mente de um inimigo imprevisível? As luzes do carro iluminavam a escuridão como uma vela na tempestade. Lucas sentia seu coração martelar em seu peito, quase em concerto com o motor, enquanto a presença desconhecida se consolidava em sua mente. A risada malignamente divertida ainda ecoava, envolta em mistério, como se viesse de um lugar mais sombrio do que a estrada em que estava. "Quem está aí?" gritou Lucas, a voz tremendo, mas determinado a não mostrar medo. Era um grito perdido em um vasto deserto de trevas. A resposta foi um sussurro não muito distante, um som arrastado que parecia brincar com o eco da voz de Eduardo. "Oh, Lucas, você ainda não entendeu. Este não é só um jogo de esconde-esconde. É um labirinto feito de suas próprias fraquezas." Confuso e apavorado, Lucas não sabia se deveria acelerar ou parar o carro. A figura encapuzada ao seu lado parecia mais intensa agora, como se estivesse absorvendo a fúria da neblina. "Foque em suas fraquezas e transforme-as em força. Não deixe que a escuridão te consuma", disse a voz sombrinha. Naquele momento, algo mudou. As sombras começaram a formar figuras, distorcendo-se em coisas que Lucas não queria reconhecer. Lembrou-se de seus medos mais profundos: a traição, a solidão, o fracasso. Cada sombra pulsava com um pensamento maligno, cada uma presa em seus próprios piores pesadelos. "Você está lutando contra o que não pode ver, Lucas", disse a voz risonha, crescendo em volume e ganhando vida própria. "Eu vou mostrar a você. Eu vou te ensinar como viver no escuro." Finalmente, a neblina ao redor do carro parecia ganhar uma forma concreta. Um portal se abriu sob a névoa densa e formas nebulosas deslizaram para fora, choramingando, como almas perdidas clamando por libertação. Lucas apertou o volante, a adrenalina correndo mais rápido que o pensamento, mas um impulso estranho lhe dizia para parar e olhar. E ao fazer isso, ele viu. Entre as sombras, Eduardo parecia se dissolver e reformar, tão pálido que sua pele parecia prata sob a luz dos faróis. "Você não pode escapar, Lucas. Sua vida é um ciclo de erros, e eu sou a sua lembrança. Todos os seus fracassos estão aqui, esperando por você." Determinado, Lucas fixou os olhos em Eduardo. "Não sou mais o mesmo. Você não pode me controlar. Eu escolho a minha própria realidade", gritou, a voz mais alta agora. E quando proferiu aquelas palavras, uma onda de energia começou a emergir dele, uma chama interior que começava a iluminar suas sombras. Lucas nunca se sentiu tão forte. O carro tremeu e a figura encapuzada ao seu lado sorriu, um sorriso que misturava orgulho e expectativa. As sombras hesitaram, contidas pela luz crescente, mas a risada do desconhecido não desapareceu. "Você acha que isso é o suficiente, Lucas? O jogo não termina aqui. Você realmente acha que pode superar o eu que você criou?" Com um gesto decidido, Lucas afastou-se dos rostos sombrios que o cercavam. "Sim, eu sou mais forte do que isso." A neblina começou a se dissipar, mas com ela, uma tempestade se formava à frente da estrada. Relâmpagos rasgavam o céu, e a risada se intensificou, agora como um rugido de um inimigo invisível. Naquele momento, Lucas sentiu que a batalha realmente começava, e um novo caminho se revelava à sua frente. Mas seria ele capaz de atravessar a tempestade que se aproximava, ou sucumbiria mais uma vez aos demônios do seu passado? O carro de Lucas avançava para a tempestade, a escuridão cobrindo o horizonte como um manto de pesadelo.
Cada relâmpago iluminava rapidamente a cena, revelando uma estrada repleta de buracos e sombras ameaçadoras. A figura encapuzada ao seu lado parecia pulsar com energia, um espectro cuja força irradiava um misto de temor e determinação. Você está indo na direção errada, Lucas. A voz sussurrou, mais irritante que reconfortante. O que se aproxima é muito mais do que você pode suportar. Mas Lucas não tinha tempo para hesitar. Ele acelerou, sentindo o motor ressoar, pulsando como seu próprio coração. O som da chuva pesada impactando o carro preenchia o espaço, quase como uma prece desesperada. Ele precisava atravessar essa tempestade, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. As imagens de seus medos dançavam rapidamente em sua mente, caricaturas distorcidas que riam dele em vozes sussurrantes. A traição de Eduardo, suas frustrações e derrotas, tudo jogado de volta em seu rosto. Você não é digno de vencer, uma das sombras gritou, com a voz de um passado que ele queria esquecer. Você vai falhar de novo. Os faróis do carro se apagaram repentinamente. Um breu absoluto tomou conta do interior. Com suas mãos tremendo, Lucas tentou ligar o motor novamente. Cada batida na ignição soava como um tambor fúnebre. Ele fechou os olhos um momento e respirou fundo, lembrando-se do que a figura ao seu lado havia lhe dito. Concentre-se. Então, como um sopro de vida, as luzes se acenderam novamente. E em um instante, ele percebeu. A tempestade não era externa, mas algo que se formava dentro dele. As sombras zumbiam, tentando agarrá-lo, puxá-lo para a escuridão. Mas, em um momento de clareza, Lucas decidiu enfrentar seus monstros. Ele gritou não para os outros, mas para si mesmo. Eu não sou isso, eu não sou fraco. Ao pronunciar aquelas palavras, uma onda de luz irrompeu à sua volta, mais forte e brilhante do que ele poderia imaginar. As sombras arremessaram-se contra essa luz, mas se desmancharam como fumaça ao toque do calor. A tempestade do lado de fora rugiu, mas Lucas sentiu-se mais forte a cada segundo. Ele estava mudando, e suas fraquezas não poderiam mais prendê-lo. O carro disparou pela estrada, os pneus deslizando na chuva, enquanto o relâmpago iluminava um novo caminho à frente. Uma figura começou a se formar na luz da tempestade, uma silhueta conhecida, e antes que pudesse pensar na conexão, a voz ecoou, agora clara e profunda. Você ainda está preso no labirinto. Era Eduardo, mais real do que nunca, emergindo na tempestade. O olhar nos olhos dele estava carregado de uma mistura de raiva e desespero. Você acha que pode escapar de mim? Lucas hesitou. A velocidade do carro aumentou, mas houve uma fenda de incerteza. Ele estava finalmente confrontando Eduardo, que agora parecia mais um monstro do que um amigo. Não sou mais sua vítima, gritou Lucas, mas a dúvida ainda se enraizava nele. Então, uma figura encapuzada se manifestou à sua esquerda, mais perto agora. Seus olhos brilhavam, cheia de um poder único. Esta não é apenas uma batalha contra Eduardo, mas contra você mesmo. O que escolherá ser? O lutador ou a presa? Os trovões ecoaram a pergunta, um coro de vozes entrelaçadas. Lucas olhou para a estrada à frente e diante dele se ergueu uma bifurcação. Um caminho levando a uma luz intensa e outra para um túnel de escuridão eterna. Um novo dilema se apresentava. Qual caminho ele deveria seguir? A luz ou a escuridão? O futuro ou as suas sombras? E a tempestade rugiu. Lucas sentiu o carro tremer sob o impacto da escolha que se formava diante dele. Seu coração batia ao ritmo de um tambor, e a pressão da decisão pulava em suas veias. Olhando para a luz clara à sua direita, uma conexão instantânea se formou. Um futuro de esperança, liberdade e reconciliação com seu passado. Ele pensou em Jorge, em Ana e em todos os outros que tinham sido levados, consumidos pela escuridão.
A ideia de que eles ainda podiam estar lutando lá dentro, esperando por alguém que se importasse, alimentou sua determinação. Eu escolho a luz, gritou, a voz carregada de uma certeza recém-descoberta. Pisando fundo no acelerador, Lucas desviou para a direita. O carro zuniu, quase respondendo à sua coragem. A luz se aproximava, inundando o veículo com uma sensação de calor e proteção. As sombras tentavam alcançá-lo, mas quando a luz os tocava, se desfaziam como fumaça ao vento. O riso de Eduardo agora chegava como um eco distante, frustrado e impotente. Enquanto atravessava a luz intensa, algo surpreendente ocorreu. Lembranças, como fragmentos de um sonho, começaram a se aglutinar ao seu redor. Jorge rindo, Ana contando uma piada. O cheiro do café quente nas manhãs de trabalho, a sensação de pertencimento antes do pesadelo. Cada lembrança servia como uma armadura contra as sombras que ainda tentavam se agarrar a ele. No final, Lucas, você é quem recebe o controle, sussurrou a figura encapuzada. Sua escolha é a escolha deles. De fato, sua decisão não afetava apenas a si mesmo, mas a todos aqueles que estão acostumados a viver sob o medo de Eduardo e da escuridão. Lucas sentia que cada movimento seu, cada pensamento positivo que surgia, influenciava aqueles que não podiam se defender. A luz se intensificou, e a figura encapuzada sorriu do outro lado. O espaço ao redor começou a se modelar, transformando-se em um lazer tranquilo onde a escuridão não podia entrar. Ele finalmente estava perto de conseguir o que desejava: a liberdade e, mais importante, a salvação de seus amigos. Mas Eduardo não estava disposto a deixar que isso acontecesse sem lutar. Com um rugido ensurdecedor, ele emergiu da escuridão, tentando puxar Lucas de volta, suas mãos elongadas como tentáculos. Você não pode me ignorar. Você pertence a mim. A fúria de Eduardo cortava o ar como uma lâmina. Lucas sentiu o carro balançar sob a pressão, mas a luz ao seu redor era forte como nunca. Não! Gritou Lucas erguendo as mãos em um gesto de resistência. Você não é mais nada para mim. Você não pode me prender. E quando ele fez isso, uma onda de energia explodiu de seu ser. Uma luz radiante se expandiu e envolveu o carro, dissipando as sombras e a presença opressiva de Eduardo. Ele nunca havia se sentido tão poderoso, não em sua vida. Era como se um novo Lucas estivesse emergindo na luz. Eduardo hesitou, visivelmente chocado, enquanto a luz o cercava, queimando suas sombras e revelando sua verdadeira essência. Um homem consumido pelo poder e pela dor. Você me derrubou, seu ingrato! Gritou com olhos cheios de desprezo, mas Lucas já não o temia. Sim, eu me livre e vou libertar todos que você prendeu. A determinação em sua voz ecoou como uma onda de poder e, finalmente, Eduardo começou a se desvanecer. O carro deslizou silhueta acima da luz, e enquanto Lucas olhava pela janela, pôde ver as figuras de seus amigos emergindo lentamente das sombras. Jorge, Ana e tantos outros estavam ali, seus rostos mudando de desespero para esperança, aterrorizados, mas agora despertando. A luz sobressaiu, envolvendo todos em um abraço caloroso que os mantinha unidos. Eles estavam a salvo, eles eram livres. E enquanto as sombras se dissipavam atrás deles, Lucas viu a verdade. O pacto não era apenas sobre ele, mas sobre todos aqueles que se deixaram consumir pelo medo. A tempestade finalmente se dispersou. E à frente, o horizonte se abriu em um amanhecer glorioso. Era um novo começo. Um futuro construído sobre a coragem de se libertar. Lucas sorriu ao ver Jorge e Ana entre os que estavam ao seu lado, suas expressões agora radiantes de gratidão e alívio. Estamos juntos nisso, com um brilho de esperança no olhar. E assim, em meio às luzes do novo amanhecer, Lucas sabia que a verdadeira batalha havia terminado, mas a vida continuava.
agora cheia de possibilidades e um novo entendimento de que nunca mais se deixaria consumir pelas sombras. A sombra nunca mais. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas de terror. Deixe um like agora mesmo para alimentar o algoritmo. Comente suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Aproveite, pois verdadeiros fãs de terror sempre apoiam o canal.